Olá pessoal, de volta aqui com mais uma aula do nosso curso de Python para iniciantes, nossa quinta e última aula do curso. Nessa aula a gente vai falar sobre as bibliotecas. O Python ele já vem com uma série de funções integradas dentro dele, mas a gente ainda pode expandir essas funções através da importação das bibliotecas. Então a gente vai utilizar o comando import, daqui import, por exemplo, NumPy, que é uma biblioteca matemática. Utilizando esse comando, a gente já importou o NumPy. Agora, se eu der um NumPy, por exemplo, once, que é uma função que vai retornar um array com os números 1, posso executar essa função, né? Anteriormente, a gente não tinha essa função. A partir do momento que eu importei, ela já está disponível para a gente utilizar. Uma outra forma da gente estar utilizando é a gente importar a biblioteca como um apelido, né? Então a gente pode, para não precisar ficar digitando NumPy o tempo todo, a gente pode importar da seguinte forma: import NumPy as np. E agora, se eu der um np.once, você vê que ele já está disponível aquela função ali. Então, executando aqui, a gente tem a mesma função anteriormente. E tem também uma outra forma de importar, um pouco diferente também, que é você pode pegar somente aquela função once do NumPy. Como é que a gente faz isso? A gente dá um from NumPy import once, por exemplo. Aí, fazendo isso, a gente já tem acesso direto ao método once. Então, essas são as formas de importar com as bibliotecas que já estão previamente instaladas aqui no Google Colab, né? E se por acaso você precisa de alguma biblioteca que não está instalada, você pode instalar também. Para fazer isso, você utiliza a exclamação e aí executa o comando pip install. Aqui eu vou instalar a YFinance, que é uma biblioteca que eu utilizo para baixar as cotações dos dados no Yahoo Finance. Então aqui já está instalada. E aí a gente pode importar ela da mesma forma, import YFinance as YF. Importei e pronto. Agora a gente já tem o YF, que é o alias da nossa biblioteca. A gente já pode usar as funções. Vou dar um exemplo aqui, usar o download. Baixar aqui os dados do Ibovespa. Pronto, a gente já tem os dados do índice Ibovespa. Então é isso, pessoal. Então o curso ele foi um curso bem rápido, mas a gente abordou vários temas, né? Foi um curso bem condensado. A gente começou aqui com o nosso primeiro comando, o Olá Mundo, né? Deu um print. Depois a gente começou a trabalhar com as strings. A gente aprendeu aqui como concatenar strings, né? Fazer a junção de strings. A gente aprendeu a substituir os valores com o comando format, passar para minúsculo, maiúsculo, remover espaços em branco. Depois a gente aprendeu a lidar com os números, viu que o Python ele tem basicamente dois tipos numéricos, né? O inteiro e o ponto flutuante, que é o número com vírgula. A gente viu aqui como é que a gente faz as operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação, divisão. Viu como é que a gente faz divisão inteira, utilização das expressões. Depois a gente começou a trabalhar com as variáveis, primeiro aqui as variáveis de texto, depois as variáveis numéricas, né? Como é que a gente incrementa, decrementa. E aí a gente começou a utilizar as estruturas de dados. A primeira aqui que eu apresentei foram as listas. A gente viu como é que a gente trabalha com lista, como é que cria, como é que a gente faz para selecionar os elementos, como é que a gente faz para remover também os elementos, alterar. Aí depois a gente trabalhou com as tuplas. Eu mostrei aqui o que são as tuplas, né, que basicamente são as listas, mas que elas não podem ter seus elementos alterados, os valores dos elementos, né? Depois eu mostrei a estrutura de dados dicionário, né, que ela contém o par chave valor.
Então você tem a chave de um lado, 2 pontos, o valor relacionado àquela chave do outro. Mostrei também como é que a gente faz para selecionar, alterar e adicionar elementos. Depois eu ensinei com relação aos fluxos de controle, utilizando os operadores if e else. Eu destaquei aqui também que a indentação no código é obrigatório, né? O Python não tem as chaves para delimitar aquele código, aquela parte de código que faz parte daquele comando, mas por outro lado ele delimita usando os espaços com relação à esquerda aqui do código, né? Então eu mostrei isso através do comando if. Depois eu apresentei o for, que é para repetição. A gente vê que o Python tem uma forma um pouco diferente de lidar com o for, né? Que utiliza aqui elementos que são iteráveis. Então eu mostrei aqui, criando uma lista para o for, lista aqui contador. Depois eu apresentei o comando range, que cria as listas numéricas de uma forma mais fácil. Mostrei também que podem ser utilizados não só numéricos, mas qualquer tipo de elemento iterável. Depois eu apresentei o while, como é que é o funcionamento do while. Depois eu apresentei como é que a gente pode estar criando listas, né, utilizando o for, e depois de uma maneira mais concisa aqui, com código bem pequeno aqui, a gente consegue estar criando uma lista aqui. Depois eu apresentei as funções. A gente utiliza a palavra def, né, para definir uma função. Mostrei aqui as funções que não retornam valor, depois as funções que retornam valor. E por último, nessa aula, a gente viu aqui como é que a gente pode trabalhar com as bibliotecas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do curso. Vou deixar o código que a gente desenvolveu, o link do código aqui na descrição do vídeo, e a gente se vê no próximo. Muito obrigado.